Olá, boa noite. Estamos aqui hoje no primeiro bate-papo, né, do projeto Conversando com o CMDCA, 30 anos de história. Hoje a gente tem, então, uns convidados especiais para estar falando um pouquinho, tanto dos 30 anos de história do Conselho, como os 30 anos da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, hoje nós teremos aqui com a gente os seguintes convidados, né? A doutora Michele Schumann, que é advogada, presidente da Comissão Especial de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Novo Hamburgo e presidente da Corregedoria dos Conselhos Tutelares de Novo Hamburgo. A senhora Lúcia Flesch, que é cientista social, presidente do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente do Rio Grande do Sul, o CEDICA. O doutor Hélio Feltes, advogado na área do terceiro setor, já foi assessor jurídico, advogado do CMDCA. A senhora Tassiana Ilborn, formada em serviço social, conselheira tutelar reeleita, e atualmente atua na região 1 em Novo Hamburgo. E também temos a satisfação de receber o nosso amigo, né, ex-presidente do Conselho Tutelar, do Conselho da Criança, foi presidente por 12 anos, o pastor Carlos Bock, que vai estar, então, mediando a nossa conversa. Eu vou de imediato, então, nós vamos, cada um dos nossos convidados vai ter em torno de 10 minutos para falar, e nós vamos passar agora a mediação para o pastor Carlos, que vai iniciar esse bate-papo, né, e depois vai passar a palavra para os demais. Isso aí. Sim, então, boa noite, eu quero agradecer o convite para estar junto aqui, agora estou um pouco afastado, já há uns 2 anos, do CMDCA de Novo Hamburgo, mas é uma alegria receber esse convite e poder estar conversando com vocês aqui e com quem está acompanhando essa live aqui. Já foram todos apresentados e eu tenho uma tarefa, então, de falar um pouquinho desses anos aí que eu estive participando. Foram 16 anos que eu estive na diretoria do CMDCA, né? Aquelas coisas assim que tem lideranças que acabam ocupando um cargo aqui, daí sai todos, mas tu fica, e aí eu fui ficando, e foi muito bom, uma história importante na minha vida, esses 16 anos no CMDCA. Então, agora, 30 anos do ECA, eu também estive nos 10 anos em Brasília, nós fomos de ônibus, 38 horas de viagem daqui a Brasília, foi um encontro maravilhoso naquela comemoração dos 10 anos e deu um impulso importante para nós na caminhada, né? Então, certamente sobre a lei e toda a mudança importante e boa que foi feita por essa lei no Brasil, que mudou a história da infância e da juventude no Brasil, o doutor Hélio aí vai falar, né, sobre isso para a gente. Então, eu não tenho a pretensão aqui de contar a história do CMDCA, né, apenas falar daquelas experiências vividas por mim aí, um pouquinho, para a gente se situar, né, na minha caminhada e na caminhada do CMDCA. Eu acho que essa história, ela pode ser muito bem contada, a gente tem que aproveitar o pessoal, os acadêmicos, né, que pesquisam, fazem TCC aí, porque seria uma forma de juntar a academia, né, com a praxis que se fez nesses 30 anos aí de história do CMDCA, para, uma vez, colocar isso por escrito, mas também fazer análise, fazer a leitura crítica, né, para que a gente possa crescer e avançar também no futuro. O que eu posso falar desses 16 anos aí no CMDCA? Eu creio que a gente avançou muito, eu acho que nós fomos um dos conselhos que avançou mais no Rio Grande do Sul, foi com muito trabalho, muita luta, que a gente conseguiu fazer isso, mas a gente avançou bastante. E pensar que uma lei, por exemplo, nós temos leis editadas na Constituição de 1988, que até hoje não foram colocadas em prática. E a lei do ECA foi colocada em prática, foi normatizada e ela está valendo, né?
e está fazendo uma diferença enorme nessa luta de defesa do direito das crianças e dos adolescentes no Brasil. Eu não entendia nada disso quando eu vim para Novo Hamburgo, em 1994. A minha formação é pastor de igreja, teólogo, né? Trabalhei 6 anos em Jaraguá do Sul, uma cidade que tinha problemas, mas não eram problemas graves, assim, até hoje é uma potência econômica, né? Mas eu tinha tido uma experiência muito importante como estudante aqui em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, na Vila Antônio Leite, que foi uma vila fundada por nós, e ali eu tive pela primeira vez a realidade diferente de onde eu vim para estudar aqui, né? E muitas crianças, filhos de operários das fábricas de calçado naquela época, morando nos banhados, e aí nós começamos um trabalho ali, porque uma criança, eu lembro, ela se afogou num valão que tinha ali, né? E ali eu comecei a minha história, então, nesse trabalho. E quando eu vim para Novo Hamburgo, eu vim para uma comunidade religiosa que tem um trabalho social enorme, que é a ABEF, né? E eu trabalhei como pastor de 94 a 98, e aí o pastor que fundou a ABEF se aposentou e disse, olha, eu vou sair agora se ficares no meu lugar. E aí eu tive que aceitar o desafio e fui trabalhar no CMDCA. E no CMDCA, aliás, na ABEF, e aí eu fui conhecer o ECA, lá no Lar Padilha, que era um orfanatão que a gente tinha, que tinha umas 200 crianças, né? E que, de repente, com o ECA, nós tivemos que nos adaptar e colocar no máximo de 80 crianças, ou seja, passar de 200 para 80, né? E hoje tem menos. Qualificar o trabalho, houve todo esse... A lei trouxe todo um amparo melhor, né? E depois vai ser explicado isso ainda. Mas foi ali que eu aprendi. Descobri o que era o ECA, o que ele fazia, e por que nós, como instituição, tínhamos que colocá-lo ali, então, a serviço. Entrei no CMDCA em 98, ao convite da doutora Jurema, que era a presidente do CMDCA, ou era a pessoa que estava tocando o CMDCA. Eu acho que era na Gomes Portinho ali, tinha uma coisa bem incipiente, assim, uma cadeira, um telefone, uma secretária que trabalhava no serviço público, né, cedida conforme a lei para o conselho, umas cadeiras velhas, uma máquina de escrever mais antiga que eu, né? Então, era bem incipiente quando nós começamos. E a doutora Jurema, aí junto com outras pessoas, a Noeli Roth e tal, fizeram, talvez junto com o Jair Krivel, que trabalhava na Fundação CMA, que foi fundada em 96, fizeram um projeto para a Fundação Telefônica. E ali nós tivemos uma substancial financiamento para fazer uma pesquisa participativa, onde se juntou todas as ONGs de Novo Hamburgo que trabalhavam com criança e adolescente. E esse momento ali, dessa pesquisa, e começou a reunir essas organizações sociais, é que o CMDCA, então, cresceu, né? Cresceu, ganhou corpo, tinha gente para trabalhar, e nesse momento também nós ganhamos um recurso muito importante dessa Fundação Telefônica, que deu para comprar móveis novos, telefone, computadores, e nesse meio tempo foi transferida a prefeitura, que era ali no centro, onde é a delegacia, para esse novo prédio, e aí nós ganhamos 2 salas ali, ficou um prédio bom, bem interessante, o CMDCA conseguiu um espaço físico para acomodar e fazer seu trabalho. E que era um trabalho difícil, porque era uma lei que estava em implantação, porque não havia entendimento de todos, né? Por exemplo, hoje vocês têm em Novo Hamburgo uma juíza da infância e da juventude que, de fato, ela sabe o que está fazendo, se importa com as crianças, né? E ela trabalha, né, pela causa das crianças. Na época, nós tínhamos um juiz da infância e da juventude, lá naquele começo, que não entendia isso, né? Lembro de uma história que queriam colocar as crianças para engraxar sapato na entrada do fórum, aquele antigo ali embaixo, né? E aí tivemos uma polêmica, e quem estava puxando essa mudança era justamente o juiz da infância e da juventude, né? Então, foram umas polêmicas enfrentadas, assim, extremamente complicadas. Por quê? Porque era a implantação de uma lei, né? E aí entra toda uma questão de história das pessoas, de entendimento e do que de fato é a importância dessa lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi muito interessante alguns episódios ali que a gente viveu.
E aí nós sempre trabalhamos em algumas questões importantes para nós ali, para a gente poder se desenvolver. Uma foi que a gente, o Conselho Tutelar também sempre foi polêmico isso, né? Porque nós éramos vistos como os fiscais, como alguém que estava ali porque a gente fazia eleição, e eu sempre quis, né, que nós nos colocássemos como os parceiros. Por quê? Porque somos partes integrantes da defesa das crianças e adolescentes. Nós não temos que estar disputando nada, nós somos complementares, né, na execução dessa lei. Mas na época também não havia entendimento, né, mas sempre trabalhamos a favor dos conselhos, porque os conselhos tutelares foram colocados em cada lugares para trabalhar que não tinha condições. E nós fomos trabalhando para colocar melhores condições, melhor espaço. Me parece que hoje está razoável o espaço que é ocupado, né? Não é perfeito, mas é 100 vezes melhor do que era há 15 anos atrás, né? Nós fomos uma vez num assim que tinha fezes de fogo pelas mesas, pelos tudo, não tinha como receber uma criança, uma família ali que necessitasse de apoio, de acolhimento, nada. Então a gente foi trabalhando. Depois conseguimos, quando a doutora Jurema Gutierrez, que foi presidente do CMDCA, tinha sensibilidade para o ECA, quando ela esteve daí na Secretaria da Assistência Social, nós conseguimos ir para aquela sede nova ali, que foi essa antes da mudança aqui para onde vocês estão agora. E eu não me lembro o endereço, né? Porque assim, já passei da idade de me lembrar de tantas coisas, tem tanta coisa na cabeça que o endereço ali, mas ali os dois conselhos ficaram juntos e tinham um espaço razoavelmente bom também, comparado aos outros, né? É claro que a gente sempre precisa melhorar. E esse foi um avanço importante, melhorar as questões técnicas para o conselho poder fazer bem o seu trabalho. E o trabalho junto ao legislativo, para que a gente chegasse à possibilidade que tem hoje de que os conselheiros tutelares fossem pessoas que tivessem graduação, né? Foi uma peleia, eu me lembro que eu fui em questões de justiça junto com o prefeito de Novo Hamburgo, em Porto Alegre, para a gente decidir junto com agora os advogados me ajudam, STJD, do Estado aqui, né? TJ. Isso. Tribunal de Justiça. Que tinha um embargo dessa ideia de que os conselheiros tutelares precisavam ter curso superior. E eu acho que nós lutamos por isso, porque, com o tempo, a experiência mostrou que a função de conselheiro tutelar, ela é extremamente técnica, né? Você precisa saber a lei, precisa saber o que está fazendo, você tem que ter uma preparação muito grande para chegar a esse momento. E é claro que é mais fácil você trabalhar com alguém que tem graduação, que já foi testado pela universidade, né? E que ali depois vai pegar mais rápido e tudo. Não é uma questão de desprezo a quem não estudou, mas é de que essa função é extremamente técnica. E nós trabalhamos para isso, eu acho que a gente avançou bastante aí, e eu creio que hoje a gente tem, assim, algumas coisas boas. Uma outra questão que a gente trabalhou bastante é para que a prefeitura melhorasse a questão dos abrigos, dos locais de defesa do direito das crianças e adolescentes, porque muitas vezes o Conselho Tutelar vai lá, faz a intervenção, faz a proteção primeiro e depois onde vai essa criança, quais são as condições para onde ela vai. Trabalhamos muito nessa área também. Isso sempre vai ser, digamos assim, um espaço não de disputa, mas de avanço, né? A gente avança alguns passos, espera um pouco, avança outros e nós vamos melhorando. E eu lembro que em 94, quando eu cheguei em Novo Hamburgo, eu já vou parar de falar, tinha muita criança batendo no vidro da porta do carro da gente nas esquinas, pedindo dinheiro. Crianças e adolescentes, muitas, 94 isso. Aí deu aquela crise do calçado, piorou um pouco, mas aí começou a surgir o trabalho do Conselho Tutelar, por exemplo, e do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e mesmo depois, com mais crises econômicas, a gente não vê mais crianças como via. Não eram poucas, eram muitas, né? Hoje, raramente você encontra uma criança pedindo na esquina. Precisamos avançar ainda, porque nenhuma deve estar ali, né? Nenhuma criança, nenhum adolescente, mas a gente avançou bastante. Então, eu sou grato por esse tempo, ter participado dessa história, né? Que envolveu muitas pessoas. E eu quero dizer uma coisa assim, ó, duas coisas são importantes no CMDCA. O trabalho voluntário de muitas pessoas. A Noeli Roth, eu só vou citar ela assim, que sempre trabalhou, nós nos alternamos no cargo de presidência por vários anos aí, né? Depois veio a Márcia, agora está o Ricardo, teve o Jair, teve a doutora Jurema. Então,
mas o trabalho dos voluntários, de pessoas das ONGs e de funcionários públicos, que a gente pode, assim, não vou citar nomes, né, mas você pega lá desde 98, eles sempre tiveram nas eleições dos conselhos tutelares, que é uma das tarefas mais difíceis para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente fazer, é fazer as eleições, né, infraestrutura, toda a disputa que há, todos os interesses que envolvem a eleição dos conselheiros tutelares, sempre foi difícil, tivemos várias dificuldades judiciais aí, que foram judicializadas, né, mas vencemos. Eu acho que hoje tem um equilíbrio bom, a última eleição já mostrou que foi um avanço enorme que nós temos em Novo Hamburgo, e eu fico feliz de ter participado dessa construção. Funcionários públicos apaixonados pela causa da criança e do adolescente, que não importa quem está sentado na cadeira de prefeito, prefeita lá, de que partido seja, de que ideologia seja, essas pessoas vão estar sempre lá trabalhando pelas crianças e adolescentes. Isso me surpreendeu muito, né? São pessoas, funcionários públicos da causa. Isso aí foi uma força enorme do CMDCA. Então, eu encerro por aqui. Já falei bastante, até um pouquinho demais do que devia, né? E agora, a nossa sequência aqui, eu tenho o Elinho, doutor Hélio Feltz, parceiro de muitas jornadas aí, né, que vai nos trazer um pouquinho uma ideia falar sobre o avanço do ECA em relação ao antigo Código do Menor. E depois dessa fala do Elinho, eu vou convidar a Lúcia Flesch, que é presidente do CEDICA, do Rio Grande do Sul, e essa é uma conquista do CMDCA de Novo Hamburgo. Essa moça aprendeu aí, saiu daí para ser presidente de todo o nosso estado, está fazendo sucesso aí, né? Bom, boa noite, então. Agradeço ao convite, agradeço à diretoria do CMDCA, aos conselheiros, saúdo também os meus parceiros aí desse painel, tá? Pessoas são qualificadas e com quem eu também trabalhei já e aprendi muito. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria, assim, de deixar claro que nós estamos comemorando o aniversário do Estatuto, né? São 30 anos. Então, quando a gente comemora aniversário, a gente faz um balanço das coisas, né? A gente olha para trás, as conquistas, faz um diagnóstico, ao mesmo tempo olha para frente, projeta o futuro, né? Reenquadra os caminhos que a gente está tomando, enfim. Então, eu tive a felicidade de participar de alguns aniversários do ECA, dos 15 anos, dos 20 anos, dos 25 anos, enfim, né? E eu quero, assim, isso é um sentimento muito pessoal até, dizer que em todas essas oportunidades nós conseguíamos ver o horizonte de uma forma positiva e isso sempre nos dava força. E o que eu acho que é obrigatório a gente dizer isso agora, com 30 anos, que é uma marca tão importante, né, de que as dificuldades, embora o que o pastor Carlos tenha referido, todos os avanços, e eles são inegáveis, né, nós também temos hoje um cenário que no mínimo, nos remete a uma atenção muito, muito cuidadosa, que me parece é inegável a gente reconhecer alguns retrocessos também, né, pastor Carlos? E que são, assim, bastante recentes, né? Por exemplo, nós temos, e a Lúcia, minha companheira aqui, que participou do CMDCA, em 2015, nós tivemos a famosa PEC 171, né, da redução da maioridade penal. Então, eu lembro muito bem daquele episódio, que nos mobilizou tanto, né, mobilizou o país, enfim, e que quem trabalhava com o direito da criança e do adolescente não imaginava que pudéssemos ter aquele tipo de situação, porque se imaginava consolidado alguns fundamentos, né? Porque nós tínhamos um sistema socioeducativo, né, de responsabilização do adolescente, então não se imaginava que iríamos retroceder a ter que reduzir a idade penal. Tem outras questões também que eu poderia citar aqui, mas a gente só tem poucos minutos, enfim, aí talvez para outra oportunidade a gente possa trazer. Também nessa mesma linha, nós tivemos, por exemplo, e eu sou obrigado a citar isso aqui, me desculpem, mas durante a campanha presidencial, em 2018, um candidato disse que
o ECA tinha que ser jogado na latrina. Uhum. Então, isso é importante a gente fazer essa referência e não esquecer disso, né? E de que ele estimulava a vagabundagem de adolescentes. Então, nós não podemos ficar alheios a isso e principalmente, identificar que esse tipo de discurso, ele desvelou para nós uma realidade que nós talvez não estivéssemos querendo ver. Qual seja, de que o desafio que nós estamos enfrentando há 30 anos de sensibilizar a sociedade, ele é maior do que a gente imaginava, né? Uhum. Então, a luta que vem se enfrentando de sensibilizar a sociedade, os gestores públicos, no sentido de implementar as melhorias do Estatuto, ela talvez é muito maior, o monstro, né, no sentido de desafios, é muito maior do que a gente talvez imaginava. E as conquistas que a gente vinha conseguindo, talvez a gente vai ter que buscar elas de novo, né? Eu acho que é um sentimento pessoal e também de algumas pessoas com quem eu converso, da política de atendimento, né? Eu acho que esse marco de 30 anos, nós temos a obrigação de também deixar isso muito claro, né? Então, nós temos sim que resgatar coisas que a gente tinha conquistado e principalmente na questão da sensibilização da sociedade, né? Enfim, porque talvez o Estatuto, enquanto marco legislativo, né, enquanto novo paradigma, ele não está ainda bem compreendido por grande parte da sociedade, em que pese todo o esforço durante 30 anos. Né? Então, eu gostaria de deixar isso registrado, não como uma visão, digamos assim, pessimista, mas realista, e de que nós temos que continuar nesse caminho trilhando, né? E até porque não tem outro caminho, nós temos que continuar, né? Nesse sentido. Eu verifico também que nessa mesma linha de preocupação, as entidades com quem eu trabalho, elas estão enfrentando, sim, um enxugamento de recursos cada vez maior, né? Aqueles repasses de recursos federais, estaduais, municipais. Então, parece que as coisas estão ficando mais escassas. Então, o esforço e a criatividade tem que ser cada vez maior. Então, a gente precisa, sim, lidar também com essa realidade de conquistas, mas de desafios e, ao mesmo tempo, de alguns retrocessos que a gente vai ter que estar muito atento para que isso não se agrave ainda mais. Nesse sentido que eu gostaria também de deixar registrado, né, pastor? Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como marco legislativo, né, eu também tenho a minha colega aqui, que depois pode reforçar a OAB, né, o que tem que ficar claro para a sociedade que ele representou um novo paradigma, que a gente está ainda, como eu disse, tentando e lutando sempre para sensibilizar as pessoas, né. Eu gostaria de deixar claro que ele veio no lugar do Estatuto do Código de Menores, né, que era uma legislação anterior, e é interessante a gente, até de uma forma didática, a literatura, principalmente jurídica, ela sempre coloca que nós tínhamos, há muito tempo atrás, uma situação de inexistência de legislação que amparasse a criança e o adolescente. Ou seja, seria uma fase assim que eles chamam de indiferença. Depois veio uma fase de legislação que visava a imputação criminal. Você tinha a preocupação de criminalizar, né, as crianças que estavam na rua, né, e que cometiam infração. Depois a gente visualiza e identifica uma fase legislativa que se chama de tutelar. Né? Nessa fase tutelar, que no Brasil está muito bem representado pelo Código de Menores, é aquela legislação que tem uma lógica de que o adulto sabe o que é bom para a criança, para o adolescente. Né? E o Código de Menores representa muito bem essa lógica. Assim, quer dizer, tutelar, né? Tutelar de nós adultos sabemos que a criança, não precisamos saber nem a opinião delas e nós sabemos o que é melhor. Né? E o Código de Menores tinha uma lógica estritamente punitivista, né? E se preocupava muito com essa questão. Então, era a chamada ideologia, a doutrina da situação irregular. Né? Então, na verdade, a situação irregular era um grande
grande balaio onde colocava ali adolescentes em conflito com a lei, adolescentes que estavam na rua, adolescentes abandonados, adolescentes com maus tratos. Então, era um tratamento meio que geral, assim, para situações irregulares, que se chamava, né? Então, não existia uma preocupação com a ressocialização, e nem né, muito menos com uma concessão de direitos. Então, o Estatuto da Criança veio trazer essa outra lógica, né, do reconhecimento da criança e do adolescente como um sujeito de direitos, tá? Então, isso é muito importante a gente deixar registrado, ou seja, a criança e o adolescente passam a ser vistos pela legislação como pessoas com direitos tal qual um adulto, que pode falar, que tem que ser ouvido, né, que tem direito à voz e em todos os seus espaços, né, seja na família, seja na escola, seja em qualquer ambiente social. Então, isso é um paradigma muito importante e sob certo aspecto, revolucionário, né, que a gente ainda está tentando deixar muito claro para a sociedade. Ao mesmo tempo que reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, reconhece nele a vulnerabilidade, né? Quer dizer, é um sujeito de direitos, mas numa condição vulnerável e uma pessoa em desenvolvimento ainda. Enfim, tá? Então, essas questões é que disso decorre a necessidade de proteção. Né? Então, aí o Estatuto, inclusive, ele é dividido em duas partes. Quer dizer, a primeira parte, ela trata dos direitos da criança e do adolescente, né? E aí, na segunda parte, trata do atendimento, propriamente dito, da política de atendimento, que é onde, então, ali estão as ações e todos os órgãos que vão atuar quando o direito é violado. Né? Então, a partir do reconhecimento, então, da condição do sujeito de direito, da vulnerabilidade e da pessoa em desenvolvimento, nós temos o atendimento e a prioridade absoluta. A prioridade absoluta é outro fundamento do ECA, né? Quer dizer, isso, inclusive, está na própria Constituição, né? É a condição que a criança e o adolescente estão inseridas na sociedade e devem ser prioridade absoluta dos gestores, né? Na construção de políticas públicas, no planejamento das ações, enfim. Então, isso é o que se chama de doutrina da proteção integral, né? Quer dizer, a gente passa daquele Código de Menores que tinha uma visão punitivista, restrita, né, e tendo olhar só para a questão da situação irregular, que era um conceito bastante abrangente, ao mesmo tempo indefinido, né, para um novo modelo que coloca a criança como sujeito de direitos e nessa condição de ser prioridade absoluta e ser protegido por todos. Então, de fato, é um paradigma novo, né, revolucionário, de certa forma, né, e isso é preciso sempre enaltecer. Né. Ao mesmo tempo, eu sei que o meu tempo aqui está acabando, eu queria aproveitar e dizer, não sei se já está acabando, pastor? Não estou conseguindo ouvir. Tem. Tá, vamos dar 2 minutos. Quer passar para outra pessoa? Não, tudo bem. Quer encerrar? Tem mais alguma coisa? Não, aí eu vou muito longe. Não sei se eu fui claro, né? Não, tá bem. Eu acho que é importante essa questão do momento atual, né? Eu não falei disso, falei do desenvolvimento ali, mas nós temos um tempo em que a mentalidade que está aí saiu, que estava escondida, sempre existiu, né? A coisificação do ser humano, né? Ele só é importante na medida em que ele serve, né? Senão ele é descartável. E, lamentavelmente, esse aí está imperando nesse momento, né? E nós temos que fazer a nossa parte de fazer o contraditório disso, né? E dizer que o ser humano é o ser mais importante aqui, principalmente a criança e o adolescente, que precisam se desenvolver, né? E nós temos que legar isso para eles. Então, nós vamos escutar a Lúcia agora, nossa presidente do CEDICA, Conselho Estadual. Lúcia. Está desligado o microfone. O microfone está desligado.
Ainda não. Ainda não. Ainda não deu, Lúcia. Quem sabe passamos e depois tu entra? Pode ser? Não deu. Tá. Vamos fazer assim, então. Passamos para a doutora, deixa eu ver onde é que está aqui, Michele Schumann, da OAB. Ela inicia enquanto a Lúcia se conecta ali com o microfone. Sim, boa noite a todos. Meu nome é Michele Schumann, eu sou advogada, hoje representando então a Comissão Especial dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, da subseção Novo Hamburgo, da OAB. Hoje eu venho trazer um pouquinho em relação, né, ao nosso trabalho da comissão em frente à temática criança e adolescente. Nós somos entre 4 integrantes, embora muitos advogados atuantes, né, na subseção de Novo Hamburgo, a comissão ela é integrada por quatro colegas, né? Eu estou, então, atualmente em frente à presidência e estamos atuando com várias frentes, assim, de várias formas. Hoje estamos participando da comissão estadual também, da criança e do adolescente, de presidentes, em que estamos tentando unir todos os presidentes das comissões da criança e do adolescente das subseções do Rio Grande do Sul, né, em prol de fazer um trabalho maior para as nossas crianças e adolescentes. Nosso trabalho também, enquanto comissão, é promover tanto eventos de forma a abranger a sociedade em geral, quanto abranger também os profissionais das várias áreas multidisciplinares, né, áreas do direito, áreas do setor técnico que trabalham com crianças, psicólogos, conselheiros, os colegas também assistentes sociais. Então, nesses eventos, nós buscamos sempre trazer alguma pessoa que domina a temática, né, para que possam esclarecer como estão funcionando, e temáticas que estão dentro do nosso ECA, né, do Estatuto da Criança. Nós trouxemos o ano passado de forma presencial e esse ano também de forma virtual alguns eventos, dentre eles foram eventos em relação à adoção, um só sobre adoção, outro sobre adoção tardia, o outro contamos com a presença também de um promotor de Minas Gerais que falou um pouquinho sobre a violência, né, e o abuso sexual contra as crianças, que forma que as famílias podem tentar prevenir isso, né. Também tratamos sobre, junto com o CMDCA, fizemos um evento presencial antes da pandemia em relação à destinação do imposto de renda para que a gente pudesse fazer com que esse valor que em vez de ir ao governo, né, que possa ficar aqui entre as nossas crianças e adolescentes da nossa região, em prol das entidades que cuidam das crianças. Esse evento foi feito junto com o CMDCA aqui, foi bem rico, também tiveram pessoas contadores que fizeram então essa explanação, né, porque muitas pessoas têm dúvidas de como fazer isso. Nós trabalhamos muito também essa questão da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, né, como o doutor falou, o colega falou, a gente precisou de um código, né, um estatuto para dizer que a criança e o adolescente é sujeito de direitos. Então, estamos muito em busca disso ainda. Como o colega disse, bem mencionou, avançamos, mas ainda temos mais a avançar, né? Trabalhamos também atualmente na busca de união das entidades e dos órgãos, né, atuando junto com o GIGE, que é a magistrada da infância e juventude, tentando unir a rede técnica, né, tanto o pessoal do setor técnico do judiciário, quanto os conselheiros tutelares também, junto com o Ministério Público, com a própria juíza e o gabinete, com a OAB, com a subseção, né, através da Comissão da Criança e do Adolescente. Fazemos parte também de eventos em que essas entidades, esses órgãos promovem,
representando a OAB e também nos colocando à disposição para lutar juntos, né, com os objetivos deles. Participamos de reuniões que a Câmara de Vereadores nos convoca para tratar de assuntos, de projetos, de leis em relação a temáticas da criança e do adolescente, para que a OAB possa trazer o seu posicionamento também, né, apoiando esses projetos. Estamos fazendo também a busca da união entre o Conselho Tutelar, o Ministério Público e o Judiciário, né, para que possamos fazer esse vínculo, né, sem necessidade, muitas vezes, de intermédio de ofícios que demoram, que trazem, né, essa delonga ao trabalho de todos os colegas. Então, estamos tentando fazer esse vínculo entre as entidades. Participações também em eventos em relação que o próprio Conselho Tutelar faz, bem como também o CMDCA promove, ou outros eventos de outras entidades que nos chamam, né, para que a OAB possa estar junto. Há pouco tempo também estivemos à frente de um auxílio como apoio ao pessoal do CMDCA e as outras entidades que estavam pleiteando também frente à prefeitura a questão do não corte dos repasses para as entidades, né? A OAB deu apoio, então, a isso, né? Através da Comissão da Criança e do Adolescente, para que não houvesse esse corte de repasse. Atuamos, então, em várias frentes, embora com 4 participantes, né? Atuamos em várias frentes para garantir, então, esses direitos das crianças e adolescentes. Há pouco tempo, há um mês atrás, mais ou menos, aproximadamente, fizemos um evento virtual com a doutora Ângela, que é a magistrada do GIGE aqui em Novo Hamburgo, juntamente com a promotora também, que trabalha no GIGE, né, aqui de Novo Hamburgo também, doutora Andréia. Em relação à adoção, essas temáticas nós utilizamos bastante para fazer divulgação sobre a adoção tardia, né, sobre os direitos das crianças em si, sobre a escutativa também, já fizemos um evento sobre isso, né? Então, são vários espaços que a Comissão Especial da Criança a Comissão Especial dos Direitos da Criança, né, e do Adolescente está tomando parte, assim, aqui principalmente em Novo Hamburgo e nas cidades que a subseção Novo Hamburgo abrange, aqui na nossa redondeza, né. Então, hoje estamos com esse projeto também, e agora na Semana do Advogado, no mês do advogado, que é o mês de agosto, vamos promover temáticas também em relação aos direitos das crianças. Estamos com projetos também de fazer mais explanações, mais eventos em relação virtuais, em virtude da pandemia, né? Não podemos nos unir presencialmente, mas para que possamos trazer mais essas informações em relação aos maus tratos, aos abusos, né? E junto a isso, a gente conta sempre com a parceria das outras entidades, né? Que são os nossos parceiros, que é o CMDCA, que é o Conselho Tutelar, que é o Judiciário, a Promotoria. Então, é isso. A comissão está sempre à disposição e sempre à frente, em busca, né, dessa garantia, então, dos direitos da criança e do adolescente. Essa seria a minha complementação hoje. E gostaria de agradecer, né, pelo convite. Tá bem, Michele. Então, agradecemos a tua participação e que a OAB aí nessa comissão possa continuar fazendo o seu trabalho e colaborando nessa causa. Passamos, então, a palavra para a Lúcia agora, nossa presidente do CEDICA, Rio Grande do Sul. Boa noite a todos. Agora me escutam? Bem, estamos. Que ótimo. Então, boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, Pastor Carlos, meu eterno presidente, né? O Hélio também, eu também compartilhei, né, o tempo da gestão do CEDICA diretamente. Então, é uma honra muito grande poder retornar, né, a uma live como essa,
novos tempos, né? Dividindo aí, então, esse painel, né, com você. Então, grata pelo convite. E essa semana, na verdade, né, ela tem marcado nesse cenário todo aí os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, os avanços, né, e retrocessos ao mesmo tempo que nós temos acompanhado nos últimos tempos. Então, por que é importante, né, nós estarmos aqui nos mobilizando, nós estarmos mobilizando as nossas redes de contatos para discutirmos questões, retomarmos a memória dessa legislação, né, especificamente de falar de direitos de criança e adolescentes, né, porque, infelizmente, apesar dos 30 anos de história, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não é plenamente conhecido. Eu recordo ainda dos idos de 2015, no processo conferencial, né, Novo Hamburgo teve um ciclo de conferências nesse ano bastante largo, né, fizemos várias pré-conferências no município, eu participei ainda na gestão, né, em Novo Hamburgo nesse período, e nós perguntávamos nos ciclos de conferências para as crianças e adolescentes, né, se eles conheciam o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E aquelas falas, né, aqueles relatos de não conhecimento, de desconhecimento do Estatuto me marcaram profundamente naquele período, né? E aí, tanto que nós avançamos depois, né, no âmbito do Estado também fizemos aí, são 10 conferências estaduais, né, do direito da criança e do adolescente. Então, por que é importante, né, para que o ECA seja amplamente conhecido, reconhecido pelos sujeitos de direitos a que ele afeta, né, crianças e adolescentes, né, pela sociedade em geral, e porque a gente precisa também fortalecer o sistema de garantia de direitos, né? Precisamos, dentro dos 3 eixos de atuação, né, promoção, proteção e defesa, a gente precisa de espaços como esse para fortalecer o sistema de garantia de direitos, para que a gente entenda qual é o papel de cada eixo, qual é o papel de cada órgão dentro de cada eixo de ação, né, dentro de cada linha de ação. Bom, mas o meu papel aqui, né, então, além de provocar essa reflexão de que é importante, né, como o pastor Carlos trouxe, a minha trajetória, a gente está nessa semana meio que contando um pouco das nossas histórias, né, e a minha trajetória começa aqui em Novo Hamburgo, eu sou daqui de Novo Hamburgo, né, então começa nos idos de 2005, no controle social da criança e do adolescente, né, no Conselho de Novo Hamburgo. E mais fortemente aí nos anos de 2009 a 2011, mais ou menos, né, junto na gestão aí do CMDCA, no primeiro momento, na primeira gestão com o pastor Carlos, depois a Noeli, também lembrava da Noeli Roth, agora enquanto o senhor falava, pastor. Bom, em termos de conselho estadual, né, e aí, a 2015, eu passei a compor, então, a gestão do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CEDIC, que nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul, né? No primeiro momento como vice-presidente, e aí há 2 gestões agora sendo reconduzida a segunda gestão como presidente. E é um orgulho, né, trazer e ter começado a minha trajetória aqui no CMDCA de Novo Hamburgo por todas os avanços, né, como o pastor Carlos trouxe aí, eu participei de alguns deles nesse processo, como a reformulação da própria lei aí do CMDCA, né, que preveu aí a alteração do Conselho Tutelar, a questão da participação de adolescentes no espaço de controle social, né, então foram conquistas bastante importantes nesse período. E falando em conquistas, né, eu sei que o tempo é curto, mas eu queria marcar aqui no âmbito estadual alguns marcos, vamos dizer assim, históricos, né, para a gente poder olhar em âmbito de Estado a atuação do controle social. E aí, nós temos, então, a partir de... O Conselho Estadual, ele é fundado em 93, ou seja, um pouquinho depois, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a partir da prerrogativa, né, da diretriz da política de atendimento que prevê a criação dos conselhos, tanto em âmbito municipal, estadual e nacional, né, do Estatuto. Nós temos aí, então, desses marcos, em 2002, a extinção da FEBEM, como trouxe o Hélio aí já na linha histórica também, né, e a criação, a partir disso, no estado do Rio Grande do Sul, da Fundação de Atendimento Socioeducativo e da Fundação
de proteção especial, que vigem, né, ainda hoje no Estado e em atuação, né? Nós tivemos, ao longo desse processo, desses 27 anos de atuação do Conselho aí, 10 conferências estaduais dos direitos da criança e do adolescente, a última em maio do ano passado, a 10ª. Nós tivemos nesse conjunto de trajetórias aí um plano decenal de direitos humanos de criança e adolescentes, à luz do Plano Nacional, que é de 2011, mas no Estado nós temos um plano a partir de 2018. Foi a primeira vez que nós compilamos, né, um diagnóstico intersetorial acerca da infância e da adolescência no Estado do Rio Grande do Sul. Foi um trabalho tecido a muitas mãos e como disse, né, intersetorial, integrado. Assim como nós temos outras conquistas, como, por exemplo, o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que era lá do início dos anos 2000 e que foi revisado e atualizado no ano passado, né? Ou melhor, a revisão foi mobilizada, inclusive, a partir da edição do Plano Decenal. Nós temos aí em andamento, né, a revisão do plano de erradicação do trabalho infantil, que é um plano de ações, né, a revisão desse mapa de ações, então, dessas estratégias e de ações para a erradicação do trabalho infantil e proteção do adolescente trabalhador. Retomamos uma discussão lá dos anos 2008, que se iniciou no Estado do Rio Grande do Sul, sobre o plano de promoção, proteção e defesa do direito à convivência familiar e comunitária. Então, veja, são várias temáticas, são vários avanços, né, ao mesmo tempo, ou melhor, sendo retomados aí na história da garantia de direitos no Estado do Rio Grande do Sul. Sem contar que a gente fala também, né, quando fala de conselho e de controle social, fala de fundos. E aí fala dos fundos, então, municipal, né, e fala do fundo estadual para criança e adolescente. Então, nós temos, a partir de 2020, que também é um avanço muito significativo, né, um plano de ação e aplicação do fundo estadual estruturado, com diretrizes, com objetivos estratégicos, né, e que, em alguma medida, também, todas essas questões que eu pontuei, elas servem, né, também de apoio aos conselhos, apoio e suporte aos conselhos municipais, né. Ainda respondi a uma entrevista hoje que dizia qual é o papel do CEDIC em relação aos conselhos municipais, né? Justamente nesse sentido de contribuir nas reflexões, de contribuir na orientação, de auxiliar em capacitações, em assessoria, para que a gente consiga, de fato, cumprir aquele que é o nosso papel enquanto controle social, né? No âmbito de normatizar, formular e controlar as políticas e as ações voltadas para crianças e adolescentes, seja em âmbito municipal, estadual ou nacional. Mas eu não poderia deixar de falar desse momento também no qual nós estamos vivendo, né, de pandemia. Não poderia deixar de falar que esse momento tem nos mostrado quantas lacunas históricas, apesar desses avanços, né, tem acontecido, ou quantas lacunas ficaram, né, ou estão latentes agora e estão emergindo, como, por exemplo, a questão do acesso à água para os povos, as populações tradicionais, né, comunidades indígenas e quilombolas. É um momento, porque não é só a pandemia, né, tem recentemente a questão das secas, então além da pandemia, tem outras questões que se atravessam, né, ou seja, a pandemia ela vem e agudiza as desigualdades sociais, agudiza as diferenças, agudiza as indiferenças também, né? Então, além disso, a questão da escassez, né, ou da falta de políticas de promoção ao atendimento à população de rua, a migrantes e refugiados, tudo isso nós temos visto nesse momento o quanto a gente ainda precisa dar conta de discussões, de diretrizes, de orientações e de financiamento para políticas básicas que atendam a essas populações. Além disso, né, e quase finalizando aí o meu tempo também, porque o tempo corre, né, nós estamos vivendo uma relação com a tecnologia completamente nova, né, e diferente. Apesar de todo o avanço tecnológico, apesar de toda a promoção de acesso à internet, às redes sociais, enfim, mas agora, quando a gente falava há algum tempo atrás, né,
da democratização do acesso às tecnologias da informação e comunicação, e aí eu lembro de Novo Hamburgo, da época da implantação dos telecentros, né, que se pensava aí na ampliação da democratização do acesso a essas tecnologias, né, e esse momento, então, nós precisamos fazer o uso dessas tecnologias para nos comunicarmos, para trabalhar, para estudar. Então, é um momento que nos leva a refletir também sobre essas questões e sobre o financiamento público, inclusive, né, da democratização desse acesso. Esse momento também, ele tem nos mostrado o quanto é importante e necessário o papel do controle social na formulação e no controle das políticas, né? Porque a gente tem visto, e aí, um aumento considerável, né, de violência contra crianças e adolescentes também nesse período, não poderia deixar de fazer essa menção, né? Então, é um momento em que nós precisamos também estar pautando, pontuando e propondo ações para o enfrentamento das diversas formas de violência, seja a violência física, seja a violência sexual, seja a violência doméstica. Porque o controle social também tem essa função, né, de problematizar, também tem essa função de denunciar, não é só atuar na formulação, né? E falando em denúncia, essa semana também, né, celebrando os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi lançada uma carta aberta pela Frente Parlamentar Mista, né, em defesa dos direitos de criança e adolescentes também, com uma série de denúncias acerca dos retrocessos, né, que estamos vivendo nesse período, sobre esse segmento. E, então, o controle social é um mecanismo democrático, ele também é importante porque ele ratifica a democracia, né? A despeito do que nós temos vivido aí em termos de retrocesso, e aí também não poderia deixar de dizer, né, o que nós tivemos no ano passado, uma série de retrocessos em relação à participação social, com a extinção da Política Nacional de Participação Social e alguns colegiados, fóruns, né, e comitês em âmbito nacional e de várias temáticas que eram correlatas à infância e adolescência também, a gente chegou a fazer um levantamento sobre isso. Isso no início de 2019, né? E na sequência tivemos mais um retrocesso, foi a tentativa de desmonte do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, é importante, são 30 anos de celebração, são 30 anos de avanço, mas é também um momento em que a gente precisa marcar, que a gente precisa enfrentar violência, violações de direitos e desmonte em relação à participação e ao controle social. Muito obrigada pela possibilidade de participar deste momento. Muito bem, agradecemos pela tua fala e o teu entusiasmo, né? A gente está aí quase chegando no nosso tempo aqui, e agora nós queremos passar a palavra, então, para a Tassiana Wilborn, que é a conselheira tutelar nesse momento, já foi reeleita, está no seu segundo mandato, então, no nosso conselho. Então, uma boa noite a todas e a todos. É um privilégio, na verdade, estar aqui ouvindo toda essa história que compõe a luta, né, pela garantia de direitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes. O pastor Carlos trouxe muito bem, né, e quanto essa história foi forjada a luta mesmo, né, e o quanto ela se segue hoje de formas diferentes, né, como a sociedade também se transforma, as lutas também são diferentes, mas elas seguem. Então, hoje, tenho muito orgulho de pertencer a um conselho tutelar que é fruto de uma luta onde a pauta era qualificação, né, onde somos 10 conselheiros, eu digo conselheiros, mas leia-se 9 conselheiras e 1 conselheiro, né, todos com formação superior, engajados nesta pauta. O pastor Carlos falou sobre os lugares, e hoje, graças a Deus, sim, a gente tem um espaço bem mais adequado do que já tivemos em outros momentos. Temos uma equipe técnica, né, que compõe aí a nossa rede lá dentro do Conselho Tutelar. Nós temos uma assistente social, nós temos uma psicóloga,
temos o administrativo também, estagiários. Já tivemos mais gente, mas é isso, né? Precisa tirar de algum lugar, acaba que alguns serviços saem prejudicados, que foi o nosso caso. Bom, acho que são tempos muito difíceis, assim, para garantidores de direitos, né? Nós vivemos, sim, momentos onde estão polarizadas certas atitudes das pessoas e que isso veio à tona de forma muito forte, né? O Hélio trouxe muito bem a questão da redução da maioridade penal. Posso acrescentar aí também falas de achar que criança, sim, pode trabalhar, né? Ou de que se educa com violência. Então, nós estarmos no ano de 2020, né, e ter que fazer essa fala para dizer que isso não está certo, é voltar lá em 1990, ter que reafirmar isso, né? E resulta, infelizmente, no aumento da violência contra a criança, contra adolescente, né? Resulta na quantidade de crianças que hoje estão pedindo dinheiro na sinaleira, que estão vendendo coisas na sinaleira porque é mais rentável, né, para algumas mães, e sensibiliza de uma forma geral assim a comunidade a comprar. E aí eu já faço um apelo aqui: não comprem, isso é estimular, a gente tem que lutar, tem que ter esse entendimento, né? Então, esses reflexos, eles estão diretamente ligados assim, à nossa atuação de conselheiros e conselheiras, né? Acho que nesse período de pandemia, assim, muito mais, temos recebido denúncias gravíssimas, né? E cada vez mais cruéis, assim. Então, quando eu trouxe aqui a questão da necessidade da gente reafirmar certas coisas, como o trabalho infantil é crime, sim, não é uma questão de eu acho, né? Educar com base na violência não é questão de achar, é questão de legalidade. Nós estamos falando de sujeitos em formação, esses sujeitos vão ser o futuro presidente, os políticos que hoje comandam a nossa cidade, o nosso estado, enfim, né? Dessas pessoas, desse sujeito em formação que a gente está falando. E com certeza a sociedade ela é totalmente diferente. E aí eu reforço assim, a importância de que se tenha estudos, pesquisas e atualizações nas políticas públicas para atender as demandas novas que se apresentam com esse novo período, né? Então, o trabalho do Conselho Tutelar, nessa rede toda que compõe o Ministério Público, que a Michele já falou, né? Em nome da doutora Andréia, já quero deixar também registrada a parceria, o GIGE, com a doutora Ângela, a Defensoria Pública, com a doutora Deise, que são pessoas extremamente parceiras e com um olhar consciente sobre onde estamos e o que devemos fazer, né? Isso, para nós, é muito importante. Então, eu tenho certeza, assim, que muita gente já ouviu falar: o Conselho Tutelar não faz nada, né? É uma frase que a gente até brinca, porque muitas vezes a gente não faz o que o senso comum gostaria que nós fizéssemos, que é praticamente ali a polícia da criança, né? A gente segue o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nesse sentido, acho que, com certeza, a qualificação das pessoas que estão à frente, né, que estão na cadeira do Conselho Tutelar, elas são extremamente importantes. Então, a gente não vai fazer nada que não está previsto, e isso, por muitas vezes, causa embate até dentro da rede. Então, por exemplo, a delegacia, a DPPA, tinha o hábito de chamar o Conselho Tutelar quando fazia alguma apreensão, né, de um adolescente, sendo que é a responsabilidade deles. Então, até quero mandar um abraço, um beijo,
caloroso para os meus ex-colegas conselheiros e conselheiras, né, que lutaram para que a nossa função não é essa, a nossa função é fazer com que quem tem que cumprir a lei o faça. Então, é uma luta, né, uma luta constante, é uma luta diária, é uma luta muito sofrida, porque trabalhamos com vida, né, a gente tá ali na ponta, a gente tá ouvindo relatos, eu tô aqui, mas eu tô assim com as minhas costas doendo de tensão do atendimento que a gente teve hoje à tarde, né? Então não é fácil fazer isso, e a gente não vai conseguir nada sozinho. O Conselho Tutelar, o papel dele é requisitar para que a rede atenda de forma adequada para sanar uma violação de direitos. Então, a gente precisa motivar, muitas vezes, o judiciário, cobranças contra a prefeitura ou contra o próprio Estado, para garantir que o direito de uma criança seja cumprido. Então, com certeza, o domínio do ECA ele é fundamental nesse sentido, né? A gente precisa saber o que diz ali a respeito disso. Então, tem muitas pessoas que não fazem ideia, né, do quanto o ECA é valioso para a garantia de direitos. Ele é, infelizmente, tratado ainda como se a gente passasse a mão em cima de coisas erradas que principalmente adolescentes fazem, né? De forma completamente equivocada, né? Existe lei para eles também, adolescentes infratores respondem sim, está ali garantido, previsto, com todas as suas complexidades tratadas. Então, não há esse tipo de entendimento. Quando a gente trata da questão legal, ela é muito clara. Então, acho que é isso. Nós somos 2 conselhos, né, para apresentar um pouco, assim, nós somos 2 conselhos tutelares em Novo Hamburgo. Atendemos, a região 1 atende mais o lado de Canudos, né, São Jorge, Quefas, e a região 2 atende a Boa Saúde, Santo Afonso. Agora, no período da pandemia, a gente está trabalhando em regime de escala. Até estava compartilhando aqui que, infelizmente, por conta do Covid, algumas colegas tiveram que ser afastadas. É um risco que a gente corre porque a gente não para de trabalhar. O Conselho Tutelar ele está atuante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, sempre vai ter alguém de plantão para atender uma denúncia de violação de direitos. E aí, já aproveito também para dizer o quanto a denúncia ela é fundamental para o nosso trabalho. Nós somos motivados por denúncia, né? Então, quando se tem algum tipo de denúncia, algum tipo de suspeita, que se façam. Isso também está previsto no ECA. Tudo isso foi pensado, né? Antes da criança nascer, ele já tem direitos. Dentro da barriga da mãe, ele já tem direitos. Então, não é diferente quando a criança nasce, e essa responsabilidade de zelar por esses direitos, ela não é só do pai e da mãe, ou da família, enfim, ela é da sociedade como um todo e do Estado, tá? E o papel do Conselho é garantir que as leis sejam cumpridas, que quem tem que fazer, cumprir com um compromisso legal, o faça, né? E estamos trabalhando para que isso seja sempre da melhor forma, para que a criança tenha o seu direito garantido, efetivado, com menos traumas possível, porque normalmente quando chega até o conselho é porque algo um direito já foi violado antes, né? E até para contextualizar, quando eu falo sobre o quanto eu sou contra o trabalho infantil, né? Que isso é um tema tão polêmico, e eu acho que esse tempo polarizou, assim, quem é contra ou quem é a favor, né? E não pode ser dessa forma. Eu acho que a gente precisa fazer o exercício de pensar o quanto isso é complexo. A gente não vai nunca ver, por exemplo, o filho do Luciano Huck defendendo que ele quer que seu filho trabalhe, né? Ou o filho de alguém famoso, ninguém quer,
Na verdade, o que a gente quer é que os nossos filhos sejam felizes, que tenham uma infância garantida, com saúde, com educação, com lazer, né? Tudo isso. Então, a gente precisa fazer essa reflexão. Que quem defende o trabalho infantil, a gente vai estar defendendo que crianças que já tiveram outros direitos violados trabalhem, né? Que crianças que não tiveram acesso, talvez, a uma habitação de qualidade, a uma educação de qualidade, enfim, outros direitos que outras crianças com melhores condições financeiras têm, né? Então, acho que essa reflexão é muito importante a gente fazer, esse debate é importante que se faça também, e que se tenham sempre estudos a respeito para a criação dessas políticas públicas a fim de garantir esses direitos. Ok. Acho que é isso, gente. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Tá bem. Nós agradecemos a sua contribuição e a de cada um e de cada uma aqui, né? Agora, nós vamos ser derrubados aqui pela Dirlene, né? Porque o presidente também possa vir, o Ricardo, e nos trazer uma palavra. Obrigado a cada um e cada uma de vocês pela contribuição. Obrigada. A gente está sempre aprendendo, se apoiando, e vamos continuar nesse trabalho, né, de lutar em onde estivermos pelo direito das crianças e adolescentes do nosso país, porque não é uma questão de que nós desejamos isso ou aquilo, não, isso é nossa obrigação, cuidar das nossas crianças, e de todas, né, não de algumas. Então, Ricardo, Dirlene, passo para vocês a palavra. Então, nós queremos agradecer, né, dessa aula que tivemos hoje do Estatuto da Criança e do Adolescente, da história do CMDCA em Novo Hamburgo, que é muito forte, né? Tem a mesma idade do Estatuto. Muitas lutas, né? Há quanto tempo nós estamos nisso, e como disse a Lúcia e a Tassi, né? Tanta coisa se evidenciou agora nesse período de pandemia, de que não está bem e que a gente não pode parar de lutar nunca, né? É uma coisa que a gente não pode afrouxar nunca. Então, vou passar a palavra aqui para o Ricardo, que é o nosso presidente, né? Para ele fazer, então, o encerramento dessa nossa primeira live, já deixar o convite que vamos ter outros momentos, né? E que provavelmente vocês têm muita coisa para contar e vão ser chamados novamente. Isso. Pode ir. Contigo, Ricardo. Alô, Dirlene? Alô? Estamos ouvindo. Pode falar, Ricardo, estamos te ouvindo. Bom, boa noite a todos e todas. Primeiramente, agradecer assim, a pronta resposta positiva da Lúcia, representando o CEDICA, o pastor Carlos, nosso eterno presidente, o Hélio, que trabalhou conosco durante vários anos, a Michele, representando a OAB, nossa parceira, a Tassiana, representando os 2 conselhos tutelares de Novo Hamburgo. Nesse sentido, a nossa palavra hoje, nesse momento, é uma palavra assim, de reflexão frente aos 30 anos do ECA e também frente aos 30 anos do nosso Conselho Municipal, né? Nós estamos inseridos dentro da rede socioassistencial pelo sistema de garantia a favor da criança e do adolescente, e isso representa uma longa caminhada, né? O Conselho também está inserido dentro de uma estrutura com outros conselhos, e como já foi dito aqui nessa noite, nós temos um papel muito importante, assim, diante da política pública do nosso município, também na perspectiva da transversalidade, né? Em conjunto com os outros conselhos de direito de políticas públicas. Mas o nosso papel, ele vem se fortalecendo e tá ficando, e fica claro, assim, como já foi dito por todos aqui, que nós, infelizmente, nós estamos num processo de desmonte, de tentativas de desmonte de algumas políticas públicas, e nós precisamos fazer uma reflexão, assim, na perspectiva também
de um retrocesso, inclusive do nosso processo civilizatório. E os conselhos têm um papel muito importante articulados com os governos municipais e, enfim, com os governos estaduais, porque, enfim, nós temos o papel também de pensar a política pública. E isso é uma tarefa muito grande e os conselhos precisam de incentivo, de fortalecimento, de financiamento, e nesse sentido, o Conselho Municipal de Novo Hamburgo, ele sempre trabalhou nessa perspectiva, numa construção interna, mas também na possibilidade de se fortalecer dentro da rede. E isso é uma tarefa muito grande. E hoje à tarde mesmo, assim, eu estava fazendo uma revisão da LBI, do direito, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ali dentro da LBI, a palavra da criança ela é referida 89 vezes. Então, assim, e a ONU também diz isso, que o maior crime contra a humanidade é o crime contra as crianças com deficiência, que é um tema, um subtema, que nós também tratamos dentro do Conselho. Então, nós temos várias frentes, assim, o Conselho está muito bem estruturado em Novo Hamburgo, graças ao esforço e à dedicação de muitas pessoas, através das suas comissões. Nós temos uma lei municipal, um regimento, nós trabalhamos articuladamente com várias frentes e com várias instituições e as representações das secretarias municipais. Temos um fundo, financiamos políticas, financiamos projetos, como foi referido aqui, já desenvolvemos inclusive pesquisa, mas nós certamente vamos precisar trabalhar muito a partir de agora, não só pela questão do Covid, mas por tudo isso que nós temos percebido aqui, na tentativa do desmonte do controle social, o enfraquecimento dos conselhos, e não é só não falo só em nome do Conselho da Criança, mas nós precisamos reunir forças, fazer uma grande reflexão e nos articular para poder trabalhar na garantia dos direitos. Então, a minha palavra é de fortalecimento, de satisfação, de vê-los todos conosco aqui, uma palavra também para todos que estão assistindo, e dizer que o Conselho está aberto e nós pretendemos fazer outros encontros, contamos com todos, e a minha palavra de agradecimento, assim, pela dedicação, por toda essa equipe que trabalhou e que nos permitiu que a gente pudesse estar junto. Então, eu quero deixar um grande abraço a todos, Pastor Carlos, a Lúcia, o Hélio, a Tassi, a Michele, e todos os ouvintes que estão acompanhando a nossa live. Deixar um grande abraço e o desejo que nós possamos estar juntos, novamente, numa próxima oportunidade. Dirlene, é contigo. Então tá, voltei. Eu acho que o nosso presidente já colocou da nossa satisfação, né, desse nosso primeiro encontro. É o início da nossa comemoração, o dia de aniversário do CMDCA é dia 27 de dezembro, bem lá no finzinho do ano. Então, até lá nós vamos ter muitos encontros para estar conversando e contamos com vocês, ou na roda de conversa, ou nos assistindo nessa maratona de lives que pretendemos fazer. Hoje foi a nossa primeira, todo mundo estava aprendendo, né? Mas acho que nos saímos bem, estamos com bastante gente participou e colocaram os comentários, gostaram de lembrar, né, das lembranças que a Lúcia trouxe, que o pastor Carlos trouxe, enfim, sempre é muito bom conversar sobre essa nossa questão da criança e do adolescente, né? Somos todos apaixonados por esse tema e por essa luta. Obrigada, boa noite a todos, bom descanso nessa noite fria e que Deus nos abençoe. Fiquem bem. Fiquem tchau. Bem. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.